intermediário mediúnico, né, para essas colocações dos espíritos a respeito das habitações no planeta chamado por nós conhecido como Júpiter. O texto ele é bastante detalhado a respeito de como funciona, ao menos para a experiência mediúnica desse francês e também para o espírito ou os espíritos que o auxiliaram nesse processo mediúnico, já que ele não fala de um modo geral, mas ele fala da experiência de alguns desses espíritos e da cidade que, teoricamente, né, existe naquele planeta e que as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados, teriam relação com a mesma, né? Ele fala dessa cidade lá, deixa eu pegar aqui, porque o nome nem sempre a gente consegue guardar, é Június, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele fala especificamente da experiência de Mozart e de Zoroastro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente o nome da cidade, que eu já esqueci o nome da cidade. Acho que é muito detalhe. Julianos, né? Acho que é Julianos o nome da cidade. É um nome menorzinho ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala especificamente dessa cidade. Június. A cidade de Június, segundo esse espírito, é uma cidade antiga e que é dividida em duas partes. A parte que está na superfície, né, do planeta e a parte que está na parte aérea, né, ou seja, na atmosfera do planeta. E essa cidade estaria sendo dividida por habitantes mais inferiores e habitantes considerados mais elevados, né? Esses mais inferiores são o que nós chamaríamos aqui, pelas palavras dele, de humanoides, né? Seriam seres humanos, mas fisicamente mais inferiores e que teriam um misto de aparência de animais e algo de humanidade aflorando nesses seres. E aqueles que estão mais elevados, vivendo na atmosfera, seriam espíritos menos materializados, né, do ponto de vista da encarnação física também, mais leves, mais próximo ao que ele compara como se fosse um vapor, né, ou como se fosse algo parecido com o vapor que nós observamos aqui no planeta Terra, né? Portanto, dois seres ou duas espécies ou duas condições de vida vivendo neste planeta chamado Júpiter e nessa cidade especificamente. E nesse texto todo ele vai detalhar como é o estilo de vida e como são as habitações desses espíritos, desses seres. Eu não vou entrar nos detalhes porque o texto é bastante longo e ele fala de muita coisa, né? De como seriam essas habitações, como seriam essas construções e de que maneira esses espíritos convivem. Mas, de um modo geral, seriam semelhantes às cidades que nós conhecemos, só que, do ponto de vista vibratório, muito menos denso, né? Especialmente na chamada área superior do planeta ou na atmosfera, onde esses espíritos mais elevados estariam vivendo suas rotinas ou suas existências reencarnatórias. Mas, de um modo geral, seria muito semelhante em termos de visuais de cidade ou um pouco mais avançadas em relação àquilo que nós conhecemos, né? Tem casas, prédios, né, e uma série de outras construções com finalidades específicas, né, dentro da sua organização em sociedade. E lá ele traz essa experiência na cidade, na parte mais evoluída, né, mais elevada, né, que fica à beira de alguns lagos, etc. e tal. Ele traz essa experiência do espírito de Mozart e de Zoroastro, né, que são duas personalidades, duas figuras bastante conhecidas, né, na cultura terrestre, né,
Moses na área musical e Zoroastro na filosofia, na religião, enfim, de muitos séculos atrás, né? Que estariam vivendo essas experiências lá naquele planeta chamado de Júpiter, né? Então, além dessas questões que ele se observa nos detalhes, né, do tipo de experiência, ele fala também da convivência, eu diria até harmoniosa, né, dos espíritos mais elevados com os chamados espíritos mais inferiores, ou animais, como eles denominam, né, que são seres espirituais que também estão no processo de evolução, através de reencarnações também sucessivas, mas que tem o seu papel muito bem estabelecido dentro daquela sociedade, que é servir aos humanos, né? Ele fala até, inclusive, que para estes animais, né, que tem um aspecto muito próximo, né, de animais que conhecemos, misturado como mais umas características humanas, etc., o que me fez lembrar muito especificamente daquelas simbologias e daqueles mitos egípcios, né, onde muitas vezes as características daqueles deuses, entre aspas, de traços humanos e traços animais, né, misturados, né, que os egípcios desenhavam, pintavam, colocavam nas pirâmides e outros objetos, né, esses tipos de seres que para eles era como se fossem deuses, né? Então me fez muito lembrar um pouco isso aí, né? Não sei qual é a relação que isso tem com esses habitantes nos trazidos por esse francês como moradores de Júpiter, mas eles falam dessa relação harmoniosa, né? Que esses seres mais inferiores teriam com os mais elevados, que seriam servidores, eles serviriam às necessidades desses espíritos mais elevados, né? Eles chamam mesmo de animais, né? Apesar de que, com todo respeito, aquela coisa toda, com todas as colocações, mas eles colocam esses espíritos numa classificação de animais mesmo, né? De seres imperfeitos, bem imperfeitos mesmo, mas que estão no processo de evolução e por isso merecem toda a atenção dentro das leis, né? Nós vamos observar no texto também que ele coloca, apesar de que eu só fui achar esses desenhos na internet, né? E mesmo assim eu só consegui visualizar um desenho que é a casa que é atribuída ao espírito que nós conhecemos como Mozart, né? Lá naquele planeta. Existem outros desenhos que esse francês fez na sua relação mediúnica e que nos traria de uma maneira bem visual como é que seriam essas habitações, né? E lá também depois do texto nós vamos encontrar as complementações, né, da análise, da reflexão que vem de Allan Kardec, na pluralidade dos outros mundos, os próprios desenhos. Existem textos complementares que vão explicando ou mostrando como é que foram feitos esses desenhos, né, e de que maneira esses desenhos foram trazidos mediunicamente, etc. e tal. Ele fala também nesse texto da possibilidade que Mozart estaria retornando às reencarnações aqui no planeta Terra e que lá em Júpiter, assim como em todos os mundos onde existe a pluralidade e as vidas da espécie humana, eles são muito claros, né, dizendo da humanidade espalhada, né, nos mundos, né, nos diversos mundos existentes, em especial aqui no Sistema Solar, inclusive cita que Marte seria um planeta, uma estrutura espiritual mais atrasada do que o planeta Terra, no aspecto espiritual da humanidade, né? O que, de certa forma, parece ir de encontro a algumas colocações da ciência moderna que supõe que Marte já houve civilizações muito mais avançadas do ponto de vista da tecnologia, inclusive, do que aqui no planeta Terra. Mas, enfim, são conjecturas, né? São teorias que são abarcadas. No livro A Gênese, nós vamos encontrar alguma coisa a respeito disso também, das habitações. E esse texto específico ele é interessante do ponto de vista de conhecimento de como poderiam funcionar
as relações habitacionais e de convivência social de espíritos encarnados e desencarnados em outras esferas existentes no sistema solar. Dando sequência a esse pensamento de Allan Kardec e da doutrina espírita da pluralidade dos mundos habitados, né? Ele coloca assim, de um modo geral também, essas pinceladas nessas existências, colocando Júpiter como que é o tema da nossa reflexão bem simples aqui da manhã, que seria, para esses espíritos, o planeta, a morada, né, nossa aqui do Sistema Solar, mais avançada do ponto de vista espiritual. O que não quer dizer, nas palavras deles, de que este seja um planeta feliz, e não é. É um planeta onde os espíritos estão num estágio evolutivo melhor do que o nosso, muito mais elevado do ponto de vista ético, moral, etc. e tal, inclusive do ponto de vista físico, já que os espíritos encarnam em cada mundo e sofrem os efeitos e as consequências das leis que regem aquele mundo. Ou seja, nós, seres humanos aqui encarnados na Terra, teríamos imensa dificuldade, ou talvez não teríamos condições nenhuma, fisicamente falando, de estarmos vivendo experiências nesse planeta Júpiter, como fazemos aqui na Terra por conta das leis que regem as suas pressões atmosféricas, as leis físicas que regem aquele planeta. Então, os corpos daqueles habitantes de Júpiter são apropriados às necessidades que o planeta exige para que haja essa questão. Então, como me resta aí só um minuto, né, basicamente, esse texto vem nos provocar as reflexões e entendimento da existência de vida em outros mundos espalhados no universo, não somente no sistema solar, mas cada um com suas características de evolução, suas características de aprendizado e de relacionamento sociofamiliar, de trabalho, etc. e tal. O bom, meus amigos, que nesse planeta Júpiter, pelo que eu entendi do texto, Anderson e amigos, nós trabalhamos muito pouco fisicamente, ou quase nada, né? O trabalho é mais moral, mais intelectual. Os espíritos que eles consideram como animais, esses sim é que puxam o trabalho físico, aquela coisa toda. E por último, de que eles dizem, e a gente complementa lá na frente um pouco mais, de que qualquer espírito humano pode reencarnar no planeta Júpiter ou qualquer outro planeta, dependendo das circunstâncias e da necessidade de cada um. Beleza? Por enquanto é só, antes. Depois continua. Muito bem, beleza. Vamos nos candidatar para irmos a Júpiter. Cristiana, você, minha amiga, 15 minutos. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, já está lá, ó, a ameaça do tempo. Mas é ótimo. É só você mostrar para mim quando estiver faltando mais um minutinho que nós vamos. Pessoal, esse assunto desse artigo da revista é muito, muito interessante. Mas não é um assunto novo para a gente. Para mim, seu som está baixo. Eu não sei para o restante do... Está baixo? Tá baixo. Está baixo ou tá baixo? Agora melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou. Chegar aqui mais pertinho, que eu estou num lugar diferente hoje, aqui no computador é diferente. Eu tive problemas com a internet, fui para outro lugar hoje, que eu não fazia, não estaria aqui. Bom, é um tema muito interessante, mas não é um tema novo para a gente. E é um tema que eu acho que ele vai sempre ser recorrente, né? Por se tratar de uma das maiores dificuldades da questão da comunicação com os espíritos, que é a contradição na linguagem dos espíritos. Aqui mesmo, nos nossos encontros, a gente já tratou disso, quando tratou um pouco lá da escala dos espíritos, na revista de fevereiro. Um pouco também, bem interessante, foi um artigo que representa bem essa questão das contradições, foi aquele das metades eternas que Anderson apresentou lá, que veio a primeira mensagem, uma mensagem com teor falando sobre as metades eternas. Depois se buscou Abelardo, lá e Heloísa, e eles trataram de uma forma um pouco diferente, um conteúdo um pouco diferente, dando um outro entendimento a essa questão das metades eternas, e finalmente com a mensagem de São Luís, que foi um esclarecimento, fechando aquela questão. Então, nesse artigo em especial, a gente já pode perceber
essa questão da contradição na linguagem dos espíritos. E veio esse artigo agora de agosto explicando e discorrendo sobre essa questão da contradição, né? Também tratou na semana passada a questão dos espíritos impostores, ali do falso padre Ambrósio. Então, é uma série de questões que sempre a gente percebe Kardec enfrentando esse tema, que é a contradição da linguagem dos espíritos. E é uma coisa que vem até os dias de hoje, né? Mas aí ele vem nos mostrando por que isso acontece. É muito bacana a forma como se explica isso no texto, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, só para iniciar, lá no texto da semana passada, do falso padre Ambrósio, o que fala para a gente? A mensagem final dela fala assim: estou com aqueles que buscam bem a verdade. Então, observação, por diversas vezes nos foi dito que a impostura de certos espíritos é prova para a nossa capacidade de julgar. É uma espécie de tentação permitida a fim de que, como disse o padre Ambrósio, o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. Eu acho que a síntese o objetivo desse artigo... Para mim ainda está baixo, eu não sei para os outros. Cristiano, um minutinho, por favor, porque eu não estou compreendendo bem. Vocês estão ouvindo bem? Eita. Não está muito legal, não. Acho que pode melhorar, porque não está ficando bem compreensível. Então, eu vou falar mais pertinho. E agora? Tá dando para ouvir? Agora melhorou. Melhorou. Se não tiver, eu vou para o celular. Porque eu estou tentando aqui no computador, se não dá para o celular. Bom, então, como eu estava dizendo, é um assunto que ele é enfrentado muitas vezes. E esse dizer final do artigo da semana passada, ele vem bem falar isso para a gente. É uma forma para que o homem se habitue a distinguir o verdadeiro do falso. E esse é mais ou menos o cerne da questão desse artigo da contradição dos espíritos. Essa questão da distinção e por que existem essas contradições. No porquê que existem as contradições, bem no final do artigo, vou puxar o final para depois ir relatando o início, ele coloca para a gente 7 tópicos, um resumo do que poderia trazer essa contradição dos espíritos. Ele fala para a gente que pode ser o grau de ignorância, né, de alguns espíritos, né? Então, aquela diferença dos espíritos traz essas contradições. O embuste, uma contradição que até às vezes não seria intencional, mas a pessoa está falando, o espírito está falando no nível dele de comunicação, como a gente viu lá no das metades eternas. Não é que aquele primeiro espírito que comunicou, ele tinha uma intenção de causar do embuste, ele não queria iludir as pessoas. Ele falou dentro da compreensão dele, ele entendia que existia uma metade eterna, né? E depois veio um esclarecimento de espírito, um pouco mais de entendimento, que seria Abelardo e Heloísa. E até eu fui pesquisar, que eu fiquei assim, em dúvida da questão da Abelardo e Heloísa, se era aquele Abelardo e Heloísa da história, né, daquela história, mas tudo bem, não é o caso, mas eu acho que era assim. E depois, então, o que acontece? Mostra para a gente que nem sempre é um embuste, é às vezes o nível intelectual e de conhecimento ali, espiritual, que traz aquele equívoco. Existe um segundo aspecto, que são os embustes mesmo. Mesmo os espíritos inferiores querendo levar por uma malícia, uma ignorância, uma má intenção, mensagens que não têm um tom, um conteúdo tão interessante, levar como se fosse de outros espíritos que têm um nível de elevação maior. No terceiro e na quarta forma de possíveis causas dessas contradições, tem Kardec que relaciona as falhas pessoais dos médiuns, que podem influir sobre as comunicações, né? A falha da comunicação do médium, a insistência por obter resposta de um espírito, né? Ele insiste num tema que os espíritos superiores falam: você não está nesse nível para entender. E aí isso dá brecha para o espírito inferior vir dar aquela resposta. Então, às vezes, seria uma falha do próprio médium. Esses 2 itens, eu quero fazer uma observação para vocês. No final, aqui eu vou fazer uma observação sobre eles. O quinto, o sexto e o sétimo item também tratam ali da própria vontade do espírito que fala, querendo fazer dar esse envolvimento das pessoas, fazer com que levar a pessoa ao erro, né? O sexto, a insuficiência da linguagem humana. Muitas vezes, os espíritos superiores, o que eles fazem? Eles vão passar a mensagem de acordo com o entendimento daquele grupo que está recebendo a mensagem, né? A gente percebe muito isso
na linguagem, é a mesma forma um profissional. Eu trabalho na área jurídica. Eu não posso usar termos técnicos, estritamente técnicos, para falar com pessoas que não conhecem termos jurídicos. Da mesma forma, uma pessoa da área de engenharia, se ele começar a falar umas coisas, eu vou ficar olhando assim, o que você está falando, né? Então, os espíritos superiores, por nos conhecer e conhecer as nossas possibilidades de entendimento, utilizam a linguagem, é um dos fatos, eles utilizam a linguagem adequada. E não que se mude na essência o que foi dito, talvez na forma, para alcançar aquele público a quem se dirige, né? Então, Kardec, aqui nesse artigo, ele até fala que você não vai falar para um muçulmano, você quer passar o conhecimento moral, mas você não vai falar para ele do ensino com base no ensino do Cristo, porque ele já rejeitaria a mensagem. Você tem outras formas de se chegar a essa pessoa falando, né? A sétima causa poderia ser a interpretação que cada um pode dar à palavra e a explicação de acordo com as suas ideias. Isso vem muito da interpretação nossa, e o problema não estaria nos espíritos, estaria na nossa interpretação, na nossa forma de ver. E eu acho que isso até hoje, acho que todos esses até hoje permeiam a nossa vivência, mas até quando a gente vai se aprofundar nos estudos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente traz para si a verdade com a nossa interpretação. E nossa interpretação ainda tem limitações e nós precisamos reconhecer isso. Por isso a importância de saber ouvir. Dessas 7 causas que foram elencadas no final como uma síntese que Kardec faz das causas possíveis dessas contradições da linguagem, ele repete isso no Livro dos Médiuns. Só que, curiosamente, tem uma nota final lá na segunda parte das Manifestações Espíritas que ele repete só 5 delas. Ele não levou para a notinha, porque a nota repete exatamente a notinha final do item do capítulo 27, das contradições das mistificações. Ele repete esse resuminho. Só que ele não coloca, ele exclui as falhas pessoais do médium e exclui também a insistência por obter respostas. Não sei por quê, mas talvez por um entendimento ali que naquele momento não seria adequado, ele está colocando que não era uma coisa. Então, esses 2 itens não estão lá no Livro dos Médiuns, ficaram só na Revista Espírita, mas não estão lá. Bom, então, o que ele vem tratando para a gente? Ele vem explicando para a gente, nesse artigo, trazendo um detalhamento dessas causas. Por que as contradições inicialmente dificultaram tanto a questão da doutrina em si, da parte da codificação? Eu digo antes, porque hoje nós temos um referencial. Hoje, para a gente, é muito mais simples. O nosso referencial são as obras básicas da codificação. Agora, imagina no início do estudo de uma ciência, onde não se tinha uma explicação para aquilo. Então, ao iniciar esse processo, foi um processo muito difícil. Inclusive, lá na introdução do Livro dos Espíritos, é uma das coisas que constam lá na introdução. Essa questão da linguagem dos espíritos, dessas contradições, que às vezes eram argumentos para os contraditores da doutrina, para aqueles que não eram apoiadores da doutrina, essa contradição. Às vezes se contradizem, então eles não estão falando a verdade. E aí ele vem, no artigo, ele vem falando para a gente que essas contradições, elas, se você imaginar, a princípio se imaginava os espíritos como seres à parte da criação. É espírito, ele tem um nível, ele tem o conhecimento de tudo, porque eu fui para o plano espiritual, conheci tudo, né? O espírito lá ele tem o conhecimento de tudo. Então, inicialmente, se percebia o espírito como esse ser que se responderia a todas as consultas com todo o saber ilimitado do universo. E aí Kardec vem falando para a gente que é como se fosse assim, a chave disso tudo, dessa questão, veio quando começou -se a entender os espíritos como homens normais, como todos nós. E cada um no seu estágio de evolução, cada um com o seu entendimento, né? E aí os espíritos deixariam de ser aqueles seres onde você poderia consultar tudo, né? Como no princípio, lá as mesas, as pessoas fazendo perguntas, né? E que aquele fenômeno todo que envolveu ali naquele momento teve um porquê, ou porquê de chamar a atenção ali para um estudo, né? Aí ele diz que a questão do fenômeno, a questão das mesas girantes, elas seriam
para a doutrina espírita como a maçã foi ali para Newton, né? Só um instrumento, foi ele que chegou àquela ideia, despertou para o estudo por que acontece esse fenômeno. E daí em diante foi se entendendo e percebendo que os espíritos nada mais são do que os homens num outro plano. Só que eles não mudam, não tem um condão onde eu desencarnei e eu descubro tudo, eu vou ter o saber completo. E essa foi realmente o clique, né? Que mudou essa visão. Isso daí, ele vem relatando para a gente que causou, às vezes, até um certo desinteresse para aquelas pessoas que só queriam uma brincadeira, que só queriam descobrir tesouros e ter respostas, né? E saber o que vai acontecer. Então, isso despertou desinteresse em algumas pessoas que não queriam estudo sério, mas trouxe essa vontade e trouxe esse estudo sério, aprofundado da doutrina a partir desse ponto, de se perceber a questão da escala dos espíritos, que os espíritos não são seres que sabem tudo, né? E daí, por não saberem tudo, vem toda a questão das contradições. Não que os espíritos que falem, eles queiram embustir as pessoas, cada um fala do seu ponto de vista. E aí ele vem e fala da questão, ele faz uma comparação bem bacana. Eu achei que eu gostei muito desse artigo, ele faz comparações. Primeiro ele faz a comparação desse ponto de vista com a questão do cogumelo, que eu vou falar para vocês, e logo depois ele faz a questão da comunicação dos espíritos como se seres, como se a gente estivesse indo em outro órbito. Tem até café da manhã nesse lugar que eu vim. Achei chique, gente. Vou falar para vocês. Achei chique. Eu acho que eu vou ficar para cá todo domingo agora. Mas tudo bem, voltando. Então, ele faz essas comparações. A primeira comparação que ele fala é que, às vezes, a gente não tem que pensar assim, nossa, fulano mentiu. Esse espírito mentiu, é um espírito embusteiro, não sei quem. Não. Na verdade, ele falou do ponto de vista dele. Então, cabe a nós entendermos isso. Aí ele fala da questão do cogumelo, que era uma coisa que estava muito em voga na época, né? Aí ele vem falando que se você perguntasse para um especialista de uma área, ele ia falar que era, para uma pessoa da área de biologia, ele ia falar que era um criptógamo comestível. O outro ia falar, não, ele é venenoso. O outro ia falar, não, ele é invisível a olho nu. O outro ia falar, não, ele é gigantesco, pode alcançar até tantos pés na sua circunferência. Eles estariam mentindo? Não. As informações são diferentes? São. Mas nenhum estaria mentindo, porque cada um estaria olhando dentro da sua capacidade, da sua especialidade. Então, ele traz isso para comparar o quê? Ele fala assim, cada um tinha razão do seu ponto de vista. Todos, porém, estavam errados quando concluíram do particular para o geral e quando tomaram a parte pelo todo. Então, eu acho que isso também chama a atenção da gente, porque hoje nós também temos parte de coisas. Então, às vezes, nós temos um potencial de estudo, de compreensão, mas nós ainda estamos na questão da parte, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, às vezes, com a forma como nós encaramos os estudos, né? Mas aqui, especificamente, ele fala que o erro ali foi concluir a parte como um todo. Então, você distorceu o sentido da informação. E isso, às vezes, acontece com os espíritos. Isso, às vezes, acontece nessas mensagens. Falta 1 minuto, né? Eu esqueci de lhe avisar, já tem 15 já, eu esqueci, perdão, mas conclua. Foi erro meu, eu esqueci de avisar mesmo, desculpa. Eu achei que 15 minutos ia ser tão mais tempo. Desculpa, então, o erro foi meu. Então, pessoal, na hora que voltar a gente fala mais um pouquinho, mas até da outra comparação que ele fez, mas em síntese é isso. Ele termina aqui, que eu acho que é muito bacana para a gente concluir e para a gente refletir também. No final, do artigo tem coisa, ele fala assim, são muitas as dificuldades das quais não se triunfam senão por um estudo longo e assíduo, né? É aquilo que ele fala lá no livro dos Espíritos. A doutrina espírita não é uma doutrina que se aprende a brincar. Também nunca dissemos que a ciência espírita é fácil, né? Aí ele continua falando para a gente que é fácil. O observador sério, que tudo aprofunda maduramente, com paciência e perseverança, apreende uma porção das nuances delicadas que escapam ao observador superficial. Então, o que ele quis dizer para a gente? Que nós precisamos aprender, treinar a nossa visão para entender, dentro daquela parte que a gente entende, ter um olhar
para descobrir aquilo que é uma mensagem que é adequada, que não seria adequada. É isso. Itamar, deixa eu só dizer uma coisa Muito rapidinho. bem. Itamar, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Pode falar. Você tinha caído na hora, o Fred falou comigo aqui no privado o seguinte, porque aí falta, eu acho que falta falar da caridade agora, são mais 10 minutos, né? Já vai para 9h15, né? E aí não vai dar tempo de todo mundo fazer os comentários para Fred fazer a complemento dele, porque ele tem que sair 9h30, certo? Então o que eu queria sugerir que Fred me pediu e eu concordo, é que assim que falasse, depois que falasse a caridade, Fred faz o complemento dele, porque aí ele já fica livre se ele precisar sair, certo? E aí a gente parte para os comentários, depois segue normal, certo? Só para Fred não ficar sem fazer o complemento dele depois do assunto, tá bom? Beleza, beleza. João, o homem da caridade com a palavra. Tá ouvindo aí, Tamar? Tá ouvindo, pode falar. Muito bom. Tá bom, tá bom. A mensagem de São Vicente, que foi publicada no Evangelho depois, resumida, traz algumas informações interessantes. No começo, ele diz logo: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus. Você já percebe que chave dos céus é uma metáfora ou um ranço católico do espírito ou do médium, mas está perdoado 70 vezes 7. Mais adiante na mensagem, São Vicente chama a atenção quando ele diz: não vos disse o Cristo tudo, tudo, o que concerne às virtudes da caridade e do amor. E eu volto a relembrar aquilo que eu citei em um comentário em outras reuniões de estudo, que a questão dos 3 aspectos da doutrina científico, filosófico e religioso, o aspecto religioso ou ético, como queiram chamar, não tenho que acrescentar nada. Que aqui São Vicente diz: o Cristo disse tudo o que concerne, o que é interessante para a prática do amor. Então, não temos mais nada o que acrescentar além daquilo que o Cristo nos orientou. O São Vicente, ainda mais adiante, fala que a caridade é a virtude fundamental sobre a qual há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Vejam bem. E sem ela não existiriam as outras. Isso até contradiz uma outra mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, mais tarde, quando fala da fé, que o Espírito que dá a mensagem na época diz que a fé é a mãe da caridade e da esperança. Colocariam para entender que a fé seria mais importante. Aqui São Vicente coloca a caridade acima de tudo. A caridade, olha só aqui, ó, vai para Júpiter, cadê Fred? Ainda está aí? A caridade é em todos os mundos, âncora eterna da salvação, chamaríamos de evolução, né? Que isso aí a gente já sabe que foi uma concessão ao meio que Kardec usou para dizer que fora da caridade não há salvação, quando nós sabemos que ele queria dizer evolução. E São Vicente completa, dizendo que a caridade é a mais pura emanação do Criador, porque é a sua própria virtude. Olha só que coisa fantástica. Então, isso aí resumiu tudo. Mas eu fiz um trabalho, sempre já apresentei, dos 7 tipos de caridade, começando com a caridade material, a moral, a caridade conosco, que estão chamando de resiliência. Aí viria a caridade espiritual, que seria os trabalhos obsessivos, a caridade ecológica, a caridade com a doutrina e a caridade divina. Mas aqui concentra mais na caridade material, que é a que muita gente dentro do espiritismo, por desconhecer essa mensagem, às vezes tem contestado,
falado e escrito algumas coisas não condizentes com a verdade. E então Kardec resolve, como sempre, perguntar muita coisa ao São Vicente. Ele começa assim: pode entender a caridade de duas maneiras, esmola e amor. Colocação inicial. Quando disseste que era necessária que o coração se abrisse à súplica do infeliz, que nos estendesse a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quisestes falar da caridade do ponto de vista esmola? Resposta: sim. Esse é um fato que a gente ouve constantemente no Espiritismo. Eu não vou dar esmola porque o cara já está rico, eu não conheço o cara está fazendo da mendicância uma profissão. São Vicente não diz nada disso aqui. Ele diz que a esmola é uma caridade, sim. Então, quem é muito apegado ao dinheiro, alega isso para não dar. A segunda pergunta, Kardec diz assim: dissestes que era preciso deixar a justiça de Deus a apreciação da falsa caridade. Parece-nos, entretanto, que dá sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto, seria estimular o vício e a preguiça. Se os preguiçosos encontrassem aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se ao infinito os verdadeiros mendigos. Olha só como Kardec, ele não ainda concordou com a resposta anterior e volta. Mas São Vicente diz: podeis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade. Às 4 horas da tarde, e então a caridade vos obriga a fazer tudo para lhe proporcionar o trabalho. Entretanto, existem falsos pobres capazes de simular com habilidade a miséria que não possuem. Aí agora vem a questão de novo. É para tais, ou seja, para esses que fingem, que a gente deve deixar a Deus a própria justiça. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí o raciocínio do Kardec, viu? Que eu concordo em gênero, número e grau. Ora, se a gente deu a esmola a alguém que não precisa, se a gente for julgar sem saber, a gente pode até cometer equívoco, a gente ficar estressado, nervoso. Então, São Vicente responde a Kardec que é para esses que devem entregar a justiça divina, porque ele está enganando ele mesmo. Ele vai pagar lá adiante. E a gente que Deus foi enganado não deve nada, não se comprometeu em nada. Tem até um problema delicado quando Irmã Dulce ainda era encarnada, vários cardeais da Bahia diziam que ela era uma fábrica de mendigos, porque ela estimulava a mendicância, ao invés de botar para trabalhar. Por engano. Irmã Dulce criou o Círculo Operário da Bahia, que ensinava todas as profissões da. Travou um pouquinho, vamos esperar ver se ele volta. Até pausei o tempo dele aqui, tá em 7 minutos e 30 na hora que travou. E aí, tá? Eu acho que vamos passar para frente aí, Fred, porque se João voltar, a gente dá o complemento dele. Ele estava na fase final. Pronto, eu parei o dele quando travou, tava com 7 minutos e meio. Então ele tem mais 2 minutos e meio quando ele voltar. Aí João voltou. Voltou? Hoje, Tamar. João, tá fechado Pronto. Isso. Pronto. Isso, pode ir. Pode completar, João. A internet roubou 10 minutos. Não, eu pausei na hora que travou, João. Pausei, tava em 7 minutos e meio. Eu dei pausa aqui, ó. Tá pausado. Vou liberar de novo agora. É? É juiz de futebol, é? Não sabia. De Então, basquete. assim, se a gente só tem um centavo para dar 2 mendigos, o que deve fazer? Resposta: deve dar ao que nos pareça que sofre mais.
Ou seja, é um julgamento nosso. Não tem que estar nada falando, eu não vou dar a ninguém, que eu não sei quem é quem. Tem que dar. Teria ainda mais aqui 4 perguntas, que seria tudo importante, mas me deram um tempo pequeno, e aí eu não vou de encontro. Tá bom, por enquanto, viu, Anderson? Vai embora. Não, você tem. Ô, João, ainda tem tempo. Você ainda tem tempo, João. Ainda tem 2 minutos ainda. Pode completar. Tem 2 minutos, Tem você 2 pode minutos? completar as outras perguntas. 2? Tem. É isso 2. mesmo? É. Aqui também Kardec volta para o que nós chamamos hoje em dia do assistencial. Meu Deus do céu, como esse povo não lê Kardec, né? Se lesse isso, não tinha mais briga no movimento espírita. Pergunta 4. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo como ela é feita? Olha só. Resposta. É sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o maior mérito. A bondade é indício de uma alma bela. Quer dizer, se a gente não tem ainda essa capacidade de fazer uma avaliação da condição socioeconômico-financeira do pedinte, mas se deu, isso é um gesto de alma nobre, não é para qualquer um. Vamos ver se dá para fazer assim. Que tipo de mérito concedeis àqueles a quem chamamos benfeitores de ocasião? Resposta: só fazem o bem pela metade. Seus benefícios para ele nada lhe aproveita. Olha só, hein? Mas quem recebe, recebeu. Está no tempo agora, né? Não vamos falar mal de político, não é do assunto, mas tem gente que só faz em determinada época. 6. Jesus disse que a mão direita não sabe o que fez a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Olha aí agora, selfie, né? Resposta: apenas o mérito do orgulho, pelo que serão punidos. Vocês estão entendendo bem, gente? Como Kardec conseguia fazer uma sequência pedagógica sobre todos os ângulos e prismas da maneira só de fazer a caridade material, hein? Aqui só está falando da caridade material. João, agora deu tempo. Agora deu. Obrigado. Não quero ver isso não, quero ver isso não. Beleza, beleza. Agora, Fred. 3 minutos, né, Itamar? Então vamos lá. Vamos para o tema ainda, habitações em Júpiter. Uma coisa interessante que o texto nos traz também é promover o entendimento de uma separação de escala evolutiva naquele planeta, né? Ele fala de 3 níveis de vivência, né, naquele planeta, de espécie e de sociabilidade, digamos assim, que são os espíritos mais evoluídos, que estão na parte aérea, né, do planeta, vivendo na atmosfera, vamos dizer assim, né, apesar da atmosfera de Júpiter ser gigantesca, né, é muito grande, né, se levaria muito tempo se a gente tivesse uma nave específica para atravessar só a atmosfera da Terra. Para vocês terem uma ideia de Júpiter, Júpiter caberia aí mais ou menos umas 1000 terras dentro do planeta Júpiter. Então, é um gigante mesmo, muito grande. Então, esses espíritos mais evoluídos, segundo essa mensagem mediúnica, estariam vivendo na atmosfera, na parte aérea, na parte mais alta de Júpiter. Na camada mais baixa estariam os espíritos inferiores, que não seriam espíritos mais elevados, nem tampouco assim como os nossos, mas seriam espíritos melhores do que os terrestres, mas ainda numa classificação de inferiores, que viveriam também na parte aérea da atmosfera, numa camada da atmosfera do planeta Júpiter. E na chamada superfície de Júpiter estariam os animais, né, que eles chamam de animais, que seriam os seres mais inferiores, né? O interessante é que eles colocam esses animais como muito próximos a seres humanos.
eles não conseguem, pelo menos até aquela época que foi feita esta psicografia, né, e esse trabalho mediúnico, esses animais ainda não conseguiam verbalizar suas ideias e pensamentos. Mas interessante, curioso, é que eles se vestem com indumentárias, com roupas muito comuns a nós, seres humanos aqui na Terra. Andam, inclusive, também em pata, né? Me lembrei do planeta dos macacos, né? Só o planeta dos macacos eles falam, né? O interessante, só para concluir rapidamente também, porque é pouco tempo, posso até complementar no grupo depois. O interessante é que a ciência moderna atual afirma ser impossível haver construções ou habitações ou pessoas vivendo, ou seres vivendo na superfície do planeta Júpiter, porque, em teoria, Júpiter não tem superfície, né? É um planeta gasoso, então não há uma superfície como nós conhecemos, rochosa, que daria sustentações a habitações, etc. e tal, né? Mas esses espíritos vêm nos dizer que existem essas construções, esse tipo de situações dentro na superfície do planeta. Então, a ciência ainda está contradizendo essa informação trazida do mundo espiritual e certamente nós avançaremos bastante sobre isso nas próximas décadas, né? Já em 2022 já está previsto aí o lançamento de um satélite para medir a temperatura, uma série de coisas aí, até um dia que se possa chegar lá. Então, esses são o relato que esse médium francês traz e que traz essa possibilidade, por enquanto é possibilidade, de que existem essas 3 camadas de experiências espirituais no planeta Júpiter. Todos eles com elevação, com corpo mais fluídico do que o nosso aqui na Terra. Beleza, vou fazer minhas considerações e aí passo para vocês. 2 minutos cada um da gente, por causa do tempo, hoje vai ser 2 minutos cada um. Sobre Júpiter, eu queria chamar a atenção de vocês para a evolução do pensamento de Kardec. Veja que em 1808 ele vai falar sobre Júpiter no mês de março e agosto. Aí ele começa a espaçar. Aí em 1960 ele vai abordar só em julho, mas eu queria isso. Ele faz um exame crítico de uma mensagem de Charlotte. Muito interessante isso e queria que vocês lessem. Mas ele vai citar lá 1861. Itamar, tá falhando, pode ser a internet. Faz o seguinte, desliga sua câmera, deixa só o áudio, porque aí consome menos banda, pode ser que pare de falhar o áudio. Pronto, aí fala. Você tá ouvindo bem agora? Pronto. Beleza. É porque eu recebi uma ligação também aqui, aí cortou. Então, repetindo, na Revista Espírita, de julho de 60, ele vai fazer um exame crítico de uma mensagem do Espírito Charles quando traz informações de Júpiter. Nas outras obras, ele vai fazer citação pequena. No Livro dos Espíritos, só tem na pergunta. No Livro dos Médiuns, é a ligação que eu estou recebendo. No Livro dos Médiuns, ele vai citar no capítulo 16 dos Médiuns Especiais e na Gênesis vai citar. Então, ele não dá assim muita atenção a essas informações, mesmo porque vieram através de só 3 médiuns, do que eu tenho conhecimento. Senhora Costel, Vitorino Sardô e um outro JS, JB, mais ou menos isso aí. Sobre Cristiano, eu queria chamar a atenção para 3, 4 coisas interessantes. A evolução do pensamento de Kardec, quando ele vai dizer logo na primeira página aí, o Espiritismo apenas acaba de desabrochar. A gente só vai entender com o estudo completo, muito interessante. Também vai chamar a atenção dos princípios espíritas, que a gente já estudou lá no Espiritismo e os Druidas e o período psicológico. Vai dizer que as teorias espíritas é fruto de cérebro humano e espírito, e que a evolução, aí quando cita, vou reforçar, só que Cristiana citou, eu vou reforçar, a escala espírita é fantástico, isso a gente não pode perder de vista, a escala espírita, porque aí vai estar representando a evolução de cada ser. E Deolinda Amorim tem uma frase que diz, cada qual na sua faixa de evolução vê a vida pelo seu ângulo. Sobre caridade, João, eu queria só lembrar que... Certo, eu complemento na outra parte. Beleza?
Vamos ver agora. Beto. Você, Beto. 2 minutos. Tá baixo, Beto. Baixo? Tá. Tá baixo, bem baixo. Então, bota outra aí que eu vou ver aqui. Beleza. Wilson, você, Wilson. Microfone fechado. Isso, abriu, Wilson. Tá ouvindo? Tô ouvindo, né? Sim. Sobre as contradições, conforme você também já falou aí, Itamar, sobre essa gradação da evolução do próprio espírito, né? E eu fiz algumas anotações aqui, quando Allan Kardec vai fazer essa comparação, e a Cristina também citou isso, com a questão do vegetal, que várias pessoas ou vários estudiosos têm pensamentos diferentes ou pensamentos divergentes, mostrando que não há uma unicidade nos pensamentos e nos saberes. Isso nos leva a crer também que, como o Espiritismo, como Kardec pautou a doutrina espírita e foi um estudo baseado não apenas só em experimentações, mas na conclusão de teorias e de fatos. Então, o Espiritismo, eu poderia dizer que, nessa questão das contradições, Kardec, podemos até afirmar que ele sai na frente em relação a muitos outros princípios, a muitas outras teorias ou ciências, não querendo aqui dizer que o Espiritismo seja maior ou menor do que qualquer uma delas, mas apenas analisando por uma ótica de como o Espiritismo, ou como Kardec traçou essa linha de investigação, deixando um largo leque para a compreensão, para as reflexões e para as afirmações, sejam elas positivas ou negativas, né? Com relação à questão da caridade, que João falou, eu acho interessante porque a gente sabe muito sobre a caridade, mas aí fico a pensar sobre a caridade em si mesmo, porque quando a gente faz a caridade material ou moral, o que isso vem proporcionar em nossas mentes, em nossos corações, em nossas percepções ou nos nossos pensamentos, né? Então fica uma reflexão de que a caridade a gente a faz, seja ela material ou espiritual, mas o que é que nós podemos fazer para que essa caridade a cada dia ela não seja só um ato do nosso pensamento, e sim algo que venha a contribuir com a nossa própria evolução, já que a gente já que a gente conhece muito dos espíritos ou espíritas que, desenvolvendo o processo de caridade, ao desencarnar, não estiveram bem na sua chegada ao mundo espiritual. É isso aí. Beleza, Robertinho. Muito bem. Eu queria iniciar falando sobre a questão, deixa eu colocar aqui o tempo também para eu não me perder, tá? Sobre a questão, tá certo, colocada sobre a contradição na linguagem dos espíritos. A gente percebe que a Revista Espírita, na realidade, é um jornal de estudos psicológicos. Então, demonstra o quê? Que o Kardec ele estava avançando no entendimento disso, ao perceber que os espíritos não eram seres sobrenaturais. E o artigo comenta sobre isso, inclusive, mas somos nós quando desencarnamos. Então, cada um de nós não vê o mundo real. Nós temos uma percepção de acordo com a nossa evolução, nosso grau de compreensão das coisas, nossas crenças, valores, princípios, e assim sucessivamente. Mas foi muito bem abordado pela Cristiane. Isso aí a gente pode encontrar lá no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 14, na segunda parte, que fala da identidade dos espíritos, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, e também na segunda parte, no capítulo 27, das contradições e das mistificações dos espíritos. Sobre caridade, foi muito bem colocado por João, tem muito pouco a acrescentar, e a gente pode se aprofundar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Fora da Caridade de uma Salvação, e no seu capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, que fala da caridade e do amor ao próximo. Sobre a questão de Júpiter, eu queria colocar sobre a questão da cidade espiritual, tá? Que é a verdadeira Június, né? Que isso acaba até ratificando o entendimento de
uma cidade, uma colônia espiritual aqui no nosso mundo, tá bom? Mas não vou me aprofundar que meu tempo está pouco. E algo de curiosidade que eu queria colocar aqui é sobre uma sonda espacial da NASA de nome Juno. Olha que interessante. Que é em homenagem à deusa romana, que era esposa de Júpiter. Ela foi lançada em agosto de 2011 e começou a orbitar em julho de 2016. Né? Então, é um fato assim, interessante para a gente abordar. Acaba o meu tempo. Beleza, Beto. Vê se o seu som tá bom agora, Beto. Não, não tá bom não, tá baixo. E agora? Ainda baixo. Baixo ainda? Tá saindo bem baixo. Bota outra aí para ver o que é que houve aqui. Marcos, então a gente passa para Marcos, vê se você conserta, Beto. Pronto. Eu fiquei aqui com uma questão, assim, o que me chamou a atenção sobre Júpiter, sobre a questão da atmosfera. E ele, na pergunta 12, ele diz assim, há uma atmosfera? Sim. E na 13, ele diz, a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudam. Então, quando você vai pegar algumas questões ou algumas informações a respeito, cada ser, segundo Kardec, vai reencarnar num planeta de acordo com sua psicosfera e os componentes de cada planeta. O que Roberto chama atenção sobre essas cidades e que elas estão na atmosfera. Recentemente foi, segundo a ufologia, foi tirado algumas fotos e o que apresenta-se parece ser uma cidade flutuante. Como a doutrina espírita ela coloca a luz sobre os diversos pontos de conhecimento, a gente pode aqui considerar que nós estamos ainda tateando, e eu costumo assim dizer que nós somos os seres mais ignorantes, pelo menos dessa parte da galáxia, em torno da compreensão do universo, daquilo, da vida em si e de outras questões que, de certa forma, ainda estão para serem desvendadas. Com relação à caridade, eu também concordo com João, gênero, grau e número, como diz ele. E isso foi bem explanado. A questão da linguagem dos espíritos, Kardec chama atenção pela necessidade que a gente tem da leitura e da observação. E isso são pontos fundamentais. Fechou aqui a minha parte. Beleza. Veja agora aí, Beto, se você consegue. Beto saiu. Acho que ele caiu. Parece que saiu, Beto. Beto caiu, então a gente volta agora para Ana. Falta eu. Anderson, esqueci você, Anderson, desculpe. Deixa eu botar aqui meu tempo aqui, pessoal. Desculpe. São algumas observações interessantes a fazer, mas a gente vai tentar ser o mais... o tempo é pouco, né? Sobre a caridade, eu acho que João botou um ponto extremamente importante, né? João abordou o tema, quer dizer, os três abordaram o tema maravilhosamente, são muitas nuances, mas João falou um ponto importante, que é a forma que a gente tem lidado dentro da doutrina, dentro do nosso movimento, com essa caridade material. Não todos, né, pessoal? Mas a gente vê dentro alguns textos, algumas coisas, como se fosse praticamente condenando a caridade material. Infelizmente, tem esse extremismo, né? E, assim, a ideia é o seguinte, quando a gente vai estudar Kardec, é o seguinte, a gente precisa combater a ideia de que a caridade material é suficiente. É essa ideia que a gente precisa combater, mas não combater a caridade material, né? A caridade material tem a sua utilidade, não deixa de ser caridade, ela é tão importante quanto as outras, né? A gente só precisa combater a ideia de que é só isso caridade, né? Que, na verdade, caridade é um leque muito grande, né? Então, só para a gente não cair nesse equívoco, eu adorei quando o João trouxe essa questão, né?
Eu vou deixar para falar de Júpiter na próxima oportunidade, que tem alguns detalhes e tal, algumas coisas que eu gostaria de comentar. Mas sobre as contradições dos espíritos, eu não sei se eu entendi mal, Cristiana, se eu entendi mal, me corrija depois o que você colocou, mas eu entendi você dizendo que essas contradições dos espíritos nunca é por maldade do espírito, mas sempre porque é a limitação do pensamento dele, né? Mas eu discordo só de um, né? Que é os espíritos mistificadores, porque a gente não pode esquecer o que define o espírito mistificador, né? O espírito mistificador sente prazer em fazer isso, ele mente de propósito, ele toma o nome de outro, ele sente prazer em enganar, né? E nos conduzir em caminhos que a gente fique que nem bobos, né? Perdidos, né? Eu acho que seria a única exceção aí. O resto eu concordo plenamente com você, né? Que está sempre limitado ao conhecimento. Kardec frisa isso em umas 3 ou 4 partes do texto, quando ele diz, né? Nem sempre falta boa fé. Na verdade, é só a limitação do conhecimento do espírito, né? Mas pode ser que eu tenha me equivocado, entendeu, Cristiana? Mas, enfim. Sobre Júpiter, gente, acabou meu tempo. Se der tempo, na próxima eu falo. Se não, eu coloco lá no grupo e aí a gente debate sobre o assunto lá. Beleza. Então agora a gente volta a falar para a Cristiana. Beto voltou. Vamos ver se o áudio de Beto ficou bom? Beto voltou? Voltou. Beto? Não. Não tô vendo Beto não, viu? Tá, ele tá aqui. É porque tá bem baixo o áudio dele. Não, né? Rapaz, eu não consegui consertar aqui, não. Não sei o que é que tá vendo, não. Então, Beto, faz um favor depois, por favor. Suas colocações são sempre importantes, todo mundo é. Depois, quando acabar a aula, coloca no grupo do Zap e a gente comenta mais um pouco lá. Não esqueça as observações que você anotou, não, viu? Pra gente não deixar de falar sobre isso. Eu vou tentar aqui ainda. Beleza. Beto, você, Beto. Tá bem baixo, Tamar. Não dá pra ouvir direito o que ele tá falando, não. Eu só tô ouvindo porque eu tô com fone mesmo. Mesmo pra mim ainda tá bem baixo mesmo. Ele vai tentar ajeitar ali, dar seguimento, enquanto ele vê se consegue. Então, Cristiana, você, Cristiana. Tá desligado o áudio, viu, Cristiana? Seu microfone está fechado, Cristiana. Eu tô tentando, gente, tá difícil, eu tive até que vir para outro lugar. Tá bom, tá dando certo. A internet está horrível em todo lugar hoje. Não, mas a internet aqui tá boa. O problema é que lá também tá tendo outra videoconferência, que a internet é melhor que a minha. Bom, pessoal, Anderson, bem colocado. Eu acho que talvez pelo meu áudio lá possa ter tido essa confusão. Mas naqueles 7 itens, um dos itens é justamente esse. Se não me engano, o terceiro está ali na minha anotação, da intenção do espírito. Que existem espíritos que têm essa intenção mesmo de mistificar, mas que não é uma generalização. Então, uma das especificações dele de forma de contradição, de motivo de contradição, é esse, é a intenção mesmo de enganar, de ludibriar e até pegar nomes de outros espíritos, né? Então, é uma das questões, e talvez pelo áudio, que estava baixinho, né, não deu para entender, não deu para perceber, mas eu tinha colocado e é muito pertinente isso, porque às vezes nós nos envolvemos. Ele chega até a comentar no item, nesse artigo mesmo, inclusive no Livro dos Médiuns, que muitas vezes esses espíritos usam da vaidade do médium e começam a falar de coisas que envolvem o médium na vaidade dele. Então, vão envolvendo ele de uma tal forma que um processo que chega a ser um processo obsessivo, né? Que ele acha que tá ali e que aquilo é uma verdade e vai trabalhando essa questão da vaidade do médium. É uma coisa muito séria também, né? É um aspecto importante, foi bom você frisar que se ficou essa questão, ela é muito importante falar. E ele trata especificamente dessa questão, que esses espíritos se envolvem nesse embuste, né, nessa mistificação, muitas vezes eles usam da vaidade do próprio médium ou do desconhecimento também, né? Porque às vezes não é a verdade, é o desconhecimento, ele pega aquilo como uma verdade. E é bem importante de se falar mesmo. Só para reforçar um pouquinho dessa questão, na questão da caridade, gente, é muito bacana a abordagem do João, achei assim, interessantíssima, e não vou repetir porque eu acho que foi dito que é importante, né, nessa questão de como a gente lida com a caridade hoje no próprio movimento espírita. Isso é importante da gente lidar, né? Às vezes a pessoa fala da assistência e da promoção social, e que os dois têm que caminhar juntos realmente, mas nós não podemos esquecer que as pessoas às vezes precisam do pão, né, gente?
dali do material mesmo, em especial nesse período de pandemia que está tudo mais acentuado. Né? Então, assim, essa questão voltando à questão da contradição dos espíritos, é bem importante que nesse desenvolver do pensamento de Kardec, como foi bem colocado aqui, você vê que isso vai permear muitas obras. Né? Lá na introdução do livro dos Espíritos já tinha, lá no livro dos Médiuns, e tem uma passagem no livro dos Médiuns, 20 segundos eu vou falar essa passagem, que eu acho assim, que ela é muito bacana. Fala assim, no item 262, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção que deve ser feita entre os bons e os maus espíritos. Então, saber quem é, o nome específico, a história de quem foi aquele espírito, não tem importância. Agora, saber se aquela mensagem dele tem um cunho de bondade, e aí ele vem discorrendo no próprio livro dos Médiuns todos os itens para você entender o que é um bom espírito. Então, é aquilo, o livro dos Médiuns é o manual da mediunidade. Não usa quem não quer. Está lá. Né? Se a gente estudar com profundidade cada item daquele, nós vamos começar a saber distinguir o teor das mensagens que são passadas para a gente e tendo como referência essa obra. Então, eu acho que é importante para a gente que lida com a doutrina essa questão. Nós temos um manual ali que está explicando para a gente, ele vem falando, ele elenca lá assim, ó, o que o bom espírito fala, ele não fala isso, aquilo, só tem harmonia na coisa. Ele fala, falta o nosso estudo dedicado, que é o que ele tem que falar para a gente. Beleza, Beto, vê se você consegue agora, Beto. Vê se seu som melhorou. Melhorou o som, não? Melhorou. Melhorou. Melhorou bastante. Dá para ouvir? Dá para ouvir, não tá 10, tá 9,5. Eu vou sair aqui do celular aqui, que eu botei no celular, porque se não desse certo ia ser celular. Pronto, tá vindo aí melhor? Dá pra ouvir? Pode falar. Oh, Dá. Rapaz, eu separei aqui algumas coisas. Sobre a habitação em Júpiter, não vou falar muita coisa não, sabe por quê? Ele diz lá que está falando por comparação, não por analogia. Então é difícil a gente entender mesmo. Essa mensagem aí é para a gente entender como são alguns mundos felizes, beleza? Agora eu notei uma coisa aqui interessante, quando ele fala dos corpos, quando ele fala das leis mais harmoniosas, mas tem ainda algumas considerações, comparações com as nossas. Aí, vou deixar uma pergunta no ar, porque quando você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Instrução dos Espíritos, diz que tem lá limitações da reencarnação. E ele diz que tem limitação em corpos materiais como o nosso. Mas depois disso aí, o próprio perispírito também vai sofrendo, né, essa evolução, vamos dizer. E pelo que eu entendo, fica a pergunta no ar, será que Júpiter está nesse patamar ou é corpos igual ao nosso ainda? Mais diáfano, mais isso e aquilo. Foi uma coisa que me veio aqui na mente para a gente ver como é. A questão dos animais, não adianta, eu não vou entender nunca esse negócio aí. Né? Não vou entender, não. O que eu achei interessante, uma parte que eu achei interessantíssima, diz assim, ó, todos lá são felizes. A diferença só é de camada, um mais alto, um mais baixo lá, mas todos são felizes. Aí vem aquele negócio, Anderson, que a gente conversou, quando falou de Júpiter. As nuances que tem desses mundos aí, na escala espírita, a gente não sabe ainda. Ele fala em termos de locais, mas depois disso, várias nuances que a gente não sabe ainda da escala espírita. Tá certo? Da contradição, vou deixar para depois a caridade. Beleza, João. Algum complemento aí, João? 2 minutos. Fechou o microfone, João. Abra agora. Isso. Tá bom o som? Tá beleza. Tá bom. Ó, eu não vou comentar nada de Júpiter, porque é muito pouco as comunicações, não dá um consenso universal. E vocês já deram suas pinceladas dentro da lógica que ainda permite. A questão dos espíritos da linguagem é muito ampla, também não dá no tempo. Eu vou voltar de novo à caridade. Kardec pergunta aqui a São Vicente, tem 2 pessoas para morrer em perigo.
um amigo seu e um inimigo, e só pode salvar um. Quem você salva? São Vicente diz, salve o amigo. E Kardec pergunta, e o inimigo? Ele diz, Deus se encarregará. Tá lá, eu não estou dando palpite não, viu, gente? Não vou dizer que está certo nem errado, não. A outra questão... Travou, João. Deixa eu pausar aqui de novo. Bom. Beleza, eu vou fazer uma consideração e aí cada um tem 1 minuto para fechar, viu? Eu queria lembrar que, inclusive, João voltou? Não, tá travado ainda. Voltou não. Eu queria lembrar, ó, Kardec amplia o conceito de caridade no Livro dos Espíritos, pergunta 886, BIP. Vamos ver isso aí, ó. Kardec amplia o conceito, não é só esse conceito de São Luís aí não. Ele pega isso aí, leva para lá, para o Livro dos Espíritos e amplia. Inclusive fala de esmola, na 888. Vamos prestar bem atenção a isso. Não é só esse conceitozinho do São Luís que é muito limitado, não. Robertinho, sobre essa questão que você falou, eu acho que é interessante a gente discutir no grupo, porque Kardec fala aí moradas flutuantes. Na minha concepção, conversei com o Anderson essa semana, nada a ver com o nosso lar. Mas vamos discutir isso no Zap, que eu acho interessante. Minha concepção. Beleza? Você, Robertinho, 1 minuto. Deixa eu pegar o gancho que você falou aí, porque lá no artigo fala assim, ó, mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, finalmente não se encontra na Terra. É preciso que se procure no ar. É por isso que eu entendi ser uma colônia espiritual. É essa a minha interpretação, entendeu? Por isso que eu fiz essa colocação, porque ele coloca uma cidade espiritual. Apesar que a gente pode olhar lá que os corpos, né, dos espíritos, ele está no próprio artigo, é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis, né? Tanto é que ele complementa dizendo que uma forma de avaliar os espíritos são 2 sinais: a altura de seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Mas no próprio artigo fala das várias categorias, das condições espirituais que os espíritos se encontram. Tem os espíritos menos elevados e os mais elevados. Então, a minha interpretação em relação à cidade espiritual, uma colônia espiritual lá, foi por causa disso, viu? Tenho dito. Mas é ótimo, a gente vai continuar discutindo isso aí que vai dar pano para manga. Você, Wilson. 1 minuto, vamos ser breve para a gente fechar, 1 minuto. João voltou, quer deixar o João complementar logo? Não, João, complementa então, João. Eu só queria lembrar, João, viu, que você não estava na hora quando eu falei. Kardec amplia o conceito de caridade na pergunta 886. Qual o sentido da caridade? Ele amplia esse conceito de São Vicente. Beleza, você. Não, não sei se eu cheguei a comentar que Kardec pergunta: 2 pessoas em perigo, um amigo e um inimigo, quem deve salvar? São Vicente diz que é o amigo, e do inimigo Deus se encarregará. Concordo. E a outra pergunta é: se a caridade seria bem compreendida, praticada apenas entre os membros de uma doutrina, ou de uma religião, ou de uma filosofia? A resposta é não, porque é, sobretudo, o espírito de seita e de partido que se deve abolir, porquanto os homens são irmãos. É sobre essa questão que concentramos os nossos esforços. Então, sem ofender a ninguém, a gente observa que apenas a doutrina espírita, no momento, é a única que pratica a caridade com todas as demais religiões. Era só isso. Beleza. Wilson. Tá fechado o seu som, Wilson. Está fechado. E agora sim. Só para que a gente reflita na questão das contradições, né, o que diz Kardec: quando aprendermos a conhecer os espíritos e julgaremos e os julgarmos pela sua linguagem, pelos seus princípios e suas contradições, nada mais que deva nos surpreender. Então, isso nos mostra que, à medida que a gente vai conhecer os espíritos, esse conhecimento não vai se dar apenas nessa questão do intelectualidade, mas no trato, na laboriosa labuta com os espíritos, a gente vai aprender a conhecer melhor eles
e conhecer a gente também. E também outra coisa que ficou aqui, que eu prestei bastante atenção, foi a questão da fala do trabalho de Fred sobre Júpiter, que a gente sabe que a evolução não é igual para todos. Então, e também lá em Júpiter, há essa diferenciação. Há as pessoas, os espíritos, que uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados. Então, nesse sentido, guarda semelhança com o planeta Terra, né? Mesmo sendo uma morada superior, mas a distinção é a mesma, conforme o Espiritismo vem mostrar, da diferença do saber e da diferença do conhecimento entre os seres, entre os espíritos. Beleza. Marcos Pessoa. 1 minuto para você. Com relação ao que o Wilson falou, a questão é que em Júpiter o que caracteriza são espíritos de segunda ordem, né? Aí eu não vou me alongar em relação a isso, não. É só apenas a questão das contradições da linguagem. E Kardec, na Revista Espírita, ele vai enumerar a questão da ignorância, o embuste dos espíritos, defeitos dos médios, a insistência em obter essas comunicações e a própria vontade do médio. Ele vai enumerar também 7 questões básicas e a insuficiência de linguagem humana para exprimir as coisas do mundo, e aí o sujeito já vai logo pegando e fazendo um juízo de valor com relação a determinadas questões, e que você acredita que aquilo seria embuste. E pode não ser, pode ser apenas a questão da forma como foi colocado o fundo, teve alguns deslizes, mas o espírito talvez estivesse bem intencionado. Entretanto, o nosso julgamento é que precisa ter um pouco mais de maturidade com relação a essas questões para a gente avaliar melhor a respeito dessas questões, que seria as contradições da linguagem dos espíritos. Fechado. Beleza. Anderson. Tem muita coisa interessante para falar sobre os assuntos aí, mas eu acho que a gente tem que dar continuidade lá no grupo. Sobre a caridade já falei, sobre as contradições também. Eu vou falar uma coisa sobre Júpiter aqui que eu achei interessante. Tem algo que Beto falou que é maravilhoso, mas eu vou me estender lá, que eu também concordo com o Beto sobre essa questão da classe, né, dos espíritos. É interessante sobre esse negócio da cidade também. Mas tem algo que o Fred trouxe que eu achei bem interessante. Eu queria jogar aqui esse pensamento, né? Quando ele falou da questão dos animais, da referência, da constituição deles, como as figuras que a gente tem das mitologias, né? Ele lembrou do Egito, mas também tem da mitologia grega, né? Lembra muito a figura dos faunos, do Minotauro, né? E aí muitas outras figuras. E aí a pergunta que eu fico é, indo ou voltando? Por quê? Essa figura trazida por Vitor Sagosto, eu esqueci o sobrenome dele, perdoe, é o seguinte, ele, nessas visões, né, aí fica a pergunta, será que as pessoas, quando desenharam essas coisas das mitologias, é porque viam, ou num sonho, viam esses animais de outros mundos mais evoluídos e desenharam ele na Terra, ou o inverso? Será que Vitor, quando na comunicação que a gente sabe que se dá através de pensamento, ele no animismo dele, conhecendo essas figuras da mitologia, entendeu que os animais eram assim? Aí fica a pergunta, né, para a gente tentar pensar sobre isso, porque os dois fatores são possíveis, né? Entendeu? Passo para frente, pessoal. Beto agora. Verdade. Beleza. Beto. Você, Beto, 1 minuto. Tá ouvindo aí? E aí, com o comentário de Beto, a gente encerra tudo. Rapaz, eu vou falar da contradição que eu não falei ainda aí. Kardec colocou lá. É natural que uma ciência que esteja brotando tenha algumas pessoas dando sua opinião. Eu discordo dele porque até hoje existe mesmo ainda. Mesmo com todo estudo, a gente está brigando. Porque dentro da casa espírita tem aquele preguiçoso que não estuda, tem aquele preguiçoso que não trabalha, e o que fala mais besteira e mancha a doutrina espírita, não é? Então, achei interessante. Outra coisa que ele fala aqui, que o espiritismo é da natureza, velho. Apenas tirou as crenças, os absurdos que tinha da antiguidade e que hoje muita gente quer levar da casa espírita. Tem muita coisa aí que não é da casa, não é de espiritismo, mas está querendo levar de qualquer jeito para dentro da casa espírita, né?
E sobre a caridade, João, vou deixar uma pergunta aí, já que você fez aquelas perguntas São Vicente, só uma pergunta. Aquele papa-passe que vai lá em nossa casa, que a gente briga, não tem que dar passe ou não. Tem que dar passe ou não? Eu sou a favor de que tem que dar, não tem negócio de julgamento, não. Só isso aí. Beleza, Wilson, como o Wilson tem crédito, no tempo das semanas passadas, vamos dar um para o Wilson. Obrigado. Eu só quero enfatizar sobre a questão da caridade, como você colocou aí, da pergunta 886, Itamar. Porque Kardec, ele não só melhora o discurso de São Luís, como também o de São Vicente de Paulo, mas como também ele dá um roteiro novo para a caridade, né? Quando ele vai falar lá qual o entendimento que Jesus tinha da caridade, como Jesus percebia, ele vai colocar 3 percepções diferentes de tudo que a gente pode perceber com relação à caridade material. Não que a caridade material ela não seja útil, ela é útil sim. Mas quando eu falei no início o que é que a caridade provoca no nosso íntimo, na nossa intimidade, e por que muitos de nós outros, seja espírito ou não, ao desencarnar, mesmo tendo uma obra de caridade muito vasta, acaba no mundo espiritual não estando tão bem, isso nos leva a fazer uma reflexão ou uma analogia com o que Kardec coloca nessa questão 886, quando ele nos fala sobre esse perdão com as ofensas, né? O perdoar as pessoas, a indulgência com as imperfeições alheias. E tem um outro aspecto aqui que eu não estou recordando agora, mas se você lembrar aí, me diga, me lembre. Então, isso faz dizer... Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso, Então, isso faz nos mostrar esse triplo aspecto que diferem de tudo que a gente vê sobre caridade, mesmo na caridade material que a gente faz. Porque esse perdão, essa benevolência, tudo isso que vai fazer com que a gente seja um espírito melhor aventurado no porvir. Mas isso não é fácil de fazer, como acho que Anderson colocou aí, sobre a questão dessa caridade material, que é a mais imediata que a gente faz. Mas ela não nos isenta da gente praticar essas 3 prerrogativas da caridade, né? Beleza, vamos encerrar. Apesar da internet hoje ter prejudicado a palavra, João. Pode pegar 30 segundos. Abre o som aí. Abre o som. Não, porque você falou da pergunta 886. Aqui também Kardec já fazia pergunta. Ele pergunta assim: em sua acepção mais abrangente, a caridade não compreende também igualmente doçura, benevolência e indulgência com as fraquezas? Resposta de São Vicente: imitai Jesus. Ele vos disse tudo. Obrigado. Beleza. Vamos encerrar. Apesar da internet estar ruim hoje para todo mundo, mas deu para a gente pegar o estudo. Beto, 10 segundos, Beto. 10 segundos só. Não, só quero falar sobre... Pode falar. É só sobre essa pergunta 186, que fala da benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não precisa fazer os 3, não. Faça um. Vai exercitando um. Não deixe de fazer. É só isso. Beleza, é isso mesmo. Vamos orar. Agradecer a todos vocês pela participação. E que a gente continue a nossa discussão, principalmente sobre o Robertinho, inclusive, fez uma observação muito feliz nesse final aí, essa discussão no grupo aí, que é muito interessante para o nosso aprendizado. O importante é a gente aprender cada vez mais, ampliar os nossos conhecimentos. Agradecendo a Deus pela proteção, pela oportunidade do estudo, a companhia dos bons espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Vamos encerrando as nossas atividades para todos. Beleza. Que Deus nos abençoe. Beleza, foi um prazer. Bom domingo, excelente semana para todos. Saúde, Pessoal, fica só deixando a dica para vocês aqui. Vocês viram como o áudio de Itamar melhorou quando ele desligou a câmera, certo? Então a nossa conexão ele depende da banda da internet. Quando a nossa internet está ruim, a gente chega, desliga a nossa câmera e deixa só o áudio, entendeu? Porque a nossa câmera, a imagem gasta a maioria da banda da nossa internet. Então, quando a nossa internet não estiver bacana, você desliga o seu vídeo e deixa só o seu áudio, porque é o mais importante, que aí dá para ouvir, para a gente se ouvir. Tá bom, pessoal? Tá certo?
A gente vai aprendendo junto. Obrigado. Obrigado pelos estudos. Boa informação. Eu não sabia disso não, viu? Nota 10. Tchau. Tchau, pessoal. Vivendo e aprendendo. Tchau. Tchau, bom final de semana.